Namaskar, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula, mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Souza, professor do método Iyengar Yoga, professor da técnica Alexander. E aqui no meu canal eu estou iniciando essa sequência de práticas para iniciantes e para praticantes que estão querendo desenvolver uma prática pessoal e ter essa prática dos asanas como um lugar de autoestudo. Como eu sempre recomendo, esse daqui é o livro de referência, Lights on Yoga, onde o Guruji ele deixa no final desse livro uma sequência muito boa de prática para quem está querendo se aprofundar um pouquinho mais nesse mundo do yoga, iniciando essa investigação a partir do corpo. Nós estamos praticando hoje a 9ª e a 10ª semana. Os últimos vídeos representam a 8ª, a 7ª, a 5ª. Então eu fiz um compilado e adaptei as sequências para a gente ir evoluindo juntos. Tá? Se você tiver qualquer dúvida durante a prática ou alguma questão, sinta-se à vontade de mandar uma mensagem, pode deixar um comentário ou mandar no pessoal mesmo. E se você tem alguma lesão, algum desconforto, se você está no período menstrual, algumas posturas você tem que evitar. Então, posturas de torções intensa, posturas invertidas e evitar os saltos que a gente faz para entrar nas posturas, tá bom? Então, antes da gente começar a nossa prática, eu quero convidar você para seguir meu canal, dar um like, já acende o sininho aí, isso ajuda bastante. Se for possível, comenta, deixa um comentário, assim o YouTube acaba divulgando. Porém, muitas vezes nós ficamos presos dentro da prática de yoga apenas desse lugar de prática física, dos alongamentos, das posturas, do exercício de força, dos exercícios respiratórios, das práticas de pranayama. E aí a gente acaba esquecendo um pouquinho que toda prática ela envolve tudo que o yoga ensina. E um dos primeiros ensinamentos é a não violência, a ahimsa, onde nós não queremos agredir a nós mesmos. Então, às vezes, quando você sente que você está puxando demais o seu corpo, você está criando uma microagressão. E tem uma outra agressão que é um pouco mais sutil, que a gente acaba tendo esse lugar de culpa ou a gente fica se projetando no lugar onde nós nos encontramos no momento e aí o nosso ego acaba lidando a nossa prática. Então por isso que eu gosto de deixar bem claro que nesses vídeos o meu convite é para você ter esse momento como a sua prática pessoal. Vai no seu ritmo, vai no seu tempo. O ideal é você praticar a mesma aula, pelo menos a semana inteira ou 2 vezes na semana. Isso já ajuda o seu sistema nervoso a ir processando e aí você vai avançando no sentido de o seu corpo ele vai se moldando e se adaptando conforme a sua prática. No yoga, principalmente no método Iyengar Yoga, nós iniciamos nessas camadas mais externas, por isso que nós somos conhecidos também, esse método é bem conhecido pelo seu alinhamento, pela sua precisão. Porém, o que muitas pessoas que não conhecem o método e acabam falando, Iyengar Yoga é apenas muito preciso, muito alinhamento, nós acabamos perdendo, se a gente limita apenas com essa classificação, todo o ensinamento que o Guruji deixou. Então, quando a gente fala, pressiona o pé em certa direção, absorve a patela, faz o giro dos ombros, para com que essas ações aconteçam, a nossa mente, a nossa atenção, ela precisa estar na nossa ação. Porque se eu estou lá em Trikonasana, entro no automático, entro nas posturas, e vai só fazendo o que o professor manda, chega no final da aula e realmente você só fez um exercício físico, que é muito bom, isso é muito importante, é bom a gente se exercitar. Mas como nós queremos trazer, e não perder a essência do yoga, no momento em que a gente pratica os asanas, é um momento de autoestudo, essa prática de Svadhyaya. É um momento onde eu me observo fisicamente, mentalmente, qual é a minha atitude interna em relação à minha prática no tapetinho, tá bom? Então nós vamos começar a prática de hoje, então é a 9ª e a 10ª semana, e bora praticar.
Então nós vamos iniciar em uma sequência dinâmica. Foi um dos primeiros vídeos que eu passei aqui. Então nós vamos passar de Utthita Trikonasana, Virabhadrasana 2 e Utthita Parsvakonasana. Então primeiro nós vamos estender em Tadasana, mantendo a linha dos pés unidas. Lembra? Observa os pontos de apoio nos pés. Observa se não tem alguma inclinação, se o peso não está caindo todo para trás. Os calcanhares firmes no chão. Os dedos dos pés também firmes no chão. Olhar à frente. Inspira. Nós vamos trazer a ponta dos dedos das mãos. Flexionou os joelhos e inspirou. Saltou. Utthita Hasta Padasana. Abre bem os braços. Olhar à frente. Nós vamos girar ligeiramente pé e perna esquerda para dentro. Pé e perna direita 90 graus para fora. E desceu Utthita Trikonasana. Segurou no tornozelo. Gira os ombros para trás. Abre o peito. Lembrando, se você tem dificuldade para apoiar a mão no chão, você pode estar usando um bloco. Principalmente se você está no período menstrual, usa o apoio do bloco. Abre bem o peito. Gira o tronco, gira a cabeça, olha lá no polegar da mão de cima. Elevando ainda mais o braço esquerdo, inspirou, subiu. E resistindo com o braço esquerdo, pressionando o pé esquerdo contra o chão, flexionou o joelho direito. Virabhadrasana 2. Olhar na mão da frente. Desceu com a mão direita no chão ou no bloco. Passou o braço esquerdo por cima da cabeça, cria uma longa extensão, afastando bem essa mão esquerda do pé esquerdo. Observa aonde se encontra a sua atenção. Joelho direito, empurra esse braço direito para trás. Glúteos para frente, gira o tronco, gira a cabeça. Olha entre o braço. Voltou. Inspirou. Girou para o outro lado. Ajusta o bloco, se você utilizou o bloco. Girou. Pé direito e perna direita ligeiramente para dentro. Pé e perna esquerda 90 graus para fora. Resistindo com o braço de trás. Desceu. Utthita Trikonasana. E aí estende bem esses braços. Abre bem o peito. Busca manter essa linha lateral do tronco paralelas, né? Então as linhas laterais do direita e esquerda, elas se conversam. Gira o tronco, gira a cabeça. Olha lá no polegar de cima. Elevando ainda mais o braço direito. Inspirou, subiu. Flexionou o joelho esquerdo. Virabhadrasana 2. Abre bem os braços. Olha lá na mão da frente, na mão esquerda. E desceu com a mão esquerda no chão ou no bloco. Passou o braço direito por cima da cabeça. Mão direita se afasta do pé esquerdo, do pé direito se afasta da mão direita. Joelho esquerdo empurra o braço esquerdo para trás. Lembra? Joga esse glúteo para frente para alongar bem a virilha interna. Gira o tronco, gira a cabeça. Não prende a respiração, respiração sempre pelas narinas. Voltou com a cabeça e inspirou, subiu. Tadasana. Respira aqui por alguns instantes. Então observa que só a sequência dessas 3 posturas, o corpo já começa a esquentar. E agora nós vamos fazer uma sequência um pouquinho mais dinâmica para aquecer o corpo. Inspirou, saltou. Girou pé e perna. Desceu Utthita Trikonasana. Abre bem o peito. E levou o braço. E inspirou. Na respiração desceu Virabhadrasana 2. Olhar na mão direita. Desceu com a mão no chão ou no bloco. Estendeu o braço esquerdo. Gira o tronco. Gira a cabeça. Nós vamos fazer o caminho de volta. Volta para Virabhadrasana 2. E voltou
para Utthita Trikonasana. Estende bem o braço, inspirou, subiu, trocou de lado, girou pé e perna esquerda, girou a perna direita ligeiramente, desceu Utthita Trikonasana, abre o peito e levando bem o braço direito, inspirou, subiu, expirou, flexionou o joelho esquerdo e na expiração desceu. Mão esquerda no chão do bloco, braço direito por cima da cabeça. Lembra daquelas ações que eu expliquei, que eu ensinei? O joelho esquerdo empurra o braço, perna direita bem estendida, a mão direita se afasta do pé direito. Caminho de volta, voltou Virabhadrasana 2. E subiu Utthita Trikonasana. E subiu, apontou o pé para frente, mais uma vez, para o lado direito, desceu, Utthita Trikonasana, abre bem esse peito, elevando bem o braço esquerdo, inspirou, subiu, na expiração flexionou o joelho direito, olhar na mão direita, desceu com a mão direita no chão no bloco, estendeu o braço esquerdo por cima da cabeça, cria uma longa extensão, Utthita Parsvakonasana, na postura do ângulo lateral estendido, gira a cabeça. E voltou Virabhadrasana 2. E subiu Utthita Trikonasana. E subiu Parsvarasta Padasana. Trocou de lado, última vez, para o lado esquerdo. Desceu Utthita Trikonasana. Mantém as patelas bem absorvidas. As coxas firmes, os pés pressionando o chão. Elevando ainda mais o braço direito. Inspirou, subiu. Expirou, desceu. Encaixou em Virabhadrasana 2. Olha na mão esquerda. E desceu com a mão esquerda no chão. Passou o braço direito por cima da cabeça. Cria uma longa extensão. Sente essa lateral direita do tronco longa. Caminho de volta. Voltou Vira 2. E entrou o Utthita Trikonasana. E subiu. Apontou os pés para frente. Saltou. Tadasana. Olhar à frente. Abre bem o peito, respira aqui na postura. Boa. Então nós vamos fazer Parigasana, uma postura nova que eu vou estar ensinando aqui no vídeo. Nós vamos pegar a pontinha do nosso tapetinho, dobrar ela no meio. Nós vamos ficar com os joelhos nessa dobra, tá bom? Deixa um bloco de lado, caso você venha precisar. Mãos na cintura. Nós vamos trazer o pé direito ó, bem na linha lateral aqui do seu tapetinho e em linha com o seu joelho. Toda essa lateral esquerda do seu tronco, da sua perna, do seu quadril aqui, eles têm que ficar nessa direção. A gente não quer projetar o quadril lá para a esquerda e muito menos trazer o quadril para a direita. A gente quer manter esse quadril aqui, essa lateral em linha. Nós vamos estender a perna direita e nós vamos girar esse pé para dentro, né, para frente. Então, observa o alinhamento do pé e acerta aqui o quadril. Então, é muito fácil a gente perder esse alinhamento do quadril. Nós vamos estender os braços para os lados, manter o olhar à frente. Nós vamos fazer como nós fizemos em Utthita Trikonasana, resistindo com o braço de trás. Nós vamos descer e apoiar a mão lá onde der, na canela, ou no tornozelo, ou num bloco, tá bom? Então, se você tiver dificuldade, pode usar um bloquinho. E voltou. Mais uma vez, na expiração, desce, segura e eleva o braço.
Então, uma ação muito importante aqui em Parigasana é a gente não deixar essas costelas da esquerda irem para cima e a gente quer projetar ela em direção às costelas da direita, né? Ou melhor, nós queremos deixar as duas laterais, as duas linhas laterais do tronco paralelas. Respira. E voltou. Nós vamos agora descer com a palma da mão direita para cima. Apoiou lá na perna, mantém o braço esquerdo que nem o Chitta Trikonasana. Resiste com esse quadril, tenta manter essa lateral aqui alinhada, quadril e joelho. Costelas esquerdas da esquerda desce. E aí nós vamos flexionando o tronco. Vai até onde for possível. Se possível, toca. E voltou. Isso. Parigasana. Trocou de lado. Nós vamos flexionar os joelhos, deixar aqui o tapetinho dobrado, a ponta do tapetinho dobrada no meio. Então vamos ver que esse daqui seria um mini Tadasana. Flexionou o joelho esquerdo. Estendeu a perna esquerda, alinha o pé. Então o calcanhar ali em linha com o joelho. Busca manter essa lateral aqui nesse início bem firme. Estende os braços. E primeiro desce. Segura lá na perna. Mantém o braço direito firme. Não projeta as costelas esquerda para cima. Faz essa ação. E voltou. Mais uma vez. Desceu. E voltou. Girou a palma da mão esquerda para cima. Resiste com o braço direito. Tocou lá na perna. Dá um tempo aqui. Mantém essas costelas de Parigasana. E na expiração, desce. Toca a mão. E voltou. Boa. Nós vamos sair da postura. Pode arrumar seu tapetinho. Se você trabalha com os bloquinhos, o ideal é sempre deixar os bloquinhos deitados assim, tá bom? Para não correr o risco de tropeçar. Então, voltamos para Tadasana. Ponta dos dedos e inspirou, saltou. Nós vamos girar pé e perna direita 90 graus para a direita, descer em Utthita Trikonasana. Agora a gente reforça aquelas ações de Parigasana, onde nós buscamos deixar as linhas laterais do tronco paralelas uma à outra. Flexionou o joelho direito, deu um passo com o pé esquerdo à frente. Mãos no chão. Se você tem dificuldade, você pode apoiar a mão no bloco. E nós vamos, ao estender a perna direita, nós vamos elevar a perna esquerda, buscando trazer essa consciência para essas linhas laterais do tronco que nós acabamos de ver em Parigasana. Estende bem as pernas, abre bem o peito. Respira aqui. Os glúteos vão para frente. E aí vai girando o tronco, né? Gira o abdômen da direita para a esquerda. Gira o peito. E por último, gira a cabeça. Olha lá no polegar da mão de cima. Voltou. Gentilmente vai flexionando o joelho. Volta com o pé esquerdo lá atrás. Volta para o Utthita Trikonasana. Elevando bem o braço e inspirou, subiu. Trocou de lado. Girou o pé. Eu vou só vir um pouquinho mais para trás para não sair do meu tapete. E nós vamos entrar em Utthita Trikonasana. Observa como a postura ela já vai se encaixando. Então, em Iyengar Yoga, uma prática prepara a outra. Uma postura prepara para a próxima postura. Flexionou o joelho esquerdo, deu um passo com o pé direito à frente,
mão esquerda no chão ou no bloco, e ao estender a perna esquerda, elevou a perna direita. Tenta manter os ombros alinhados, cria uma longa extensão, mantém as patelas absorvidas, e aí direciona esses glúteos para frente, alarga bem as costas, e aí nós começamos a girar o abdômen da esquerda para a direita, gira o peito, gira a cabeça, olha lá no polegar da mão de cima, e voltou. Passou em Utthita Trikonasana, e inspirou, subiu, apontou os pés para frente, Tadasana. Dá um tempo aqui, observa o efeito desses asanas no seu corpo e na sua mente. Nós vamos pegar agora 2 blocos, nós vamos colocar na frente do nosso mat, assim, na lateral do mat. E aí nós vamos trazer, a partir do meio, né, do centro do seu tapete, dê um passo com o pé direito à frente, dê um passo com o pé esquerdo atrás, pé de trás mais ou menos no ângulo de 60 graus, mãos na cintura, olhar à frente. Pressiona bem esse calcanhar esquerdo contra o chão, para criar uma longa extensão dessa perna esquerda, e com essas mãos na cintura a gente gira para ter esse quadril também olhando para frente. Inspirou, elevou os braços, e na expiração nós vamos inclinar o tronco à frente e trazer as mãos num bloco, tá bom? Então nesse começo, como nós estamos estudando e observando todos os aspectos do ser, o ideal do bloco é para com que isso daqui não aconteça. Então a nossa coluna ela é muito flexível, então é muito fácil a gente arredondar as nossas costas, e aqui o trabalho, nós estamos fazendo o trabalho das pernas para começar a acessar a nossa coluna. Então estende bem as pernas, estende bem os braços, olhar à frente. E aí nesse olhar à frente a gente começa a ter como intenção alongar o umbigo, então o umbigo vai em direção ao externo, o peito, e o peito vai lá para frente. E aí nós vamos começar a sentir as dorsais ativas. Nós vamos flexionar o joelho, nós vamos trazer os bloquinhos para os lados, palma das mãos no chão, as mãos em linha com os ombros, Adho Mukha Svanasana, os pés afastados na distância do quadril, e nós vamos trocar de lado. Traz o pé esquerdo à frente, pegou os seus blocos, lembra do calcanhar do pé de trás, tá bom? A gente não deixa assim. Se você tem alguma questão, tudo bem, mas busca chegar o mais próximo da postura clássica, né? O ideal é sempre ter também a supervisão do professor. Então fica aí o convite, se quiser praticar comigo online, eu posso estar dando essa assistência, essa assessoria dentro da sua prática. Então nós vamos manter aqui, ó, as pernas firmes, alongar o abdômen, o peito, sente as dorsais, respira aqui. E flexiona os joelhos, mãos no chão, Adho Mukha Svanasana. Mais uma vez, traz o pé direito à frente, alinha o pé de trás, estendeu a perna. Se você sente que dá para descer um pouco mais o bloco, desce. Nós vamos trazer a mão direita lá na cintura direita, tá bom? Nós vamos deixar a mão esquerda no bloquinho, e aí com essa mão esquerda, mão direita, a gente começa a direcionar o quadril lá para trás, e a gente começa a girar o tronco, e queremos trazer o umbigo aqui para a parede.
e olha, né, para essa sua frente, não olha para o teto ainda. Então, o que acontece muito aqui, quando a gente vai começando a entrar em Parivrita Trikonasana, a gente tem essa tendência de deixar o pé da frente, né, o dedão do pé da frente se elevar. Então, pressiona bem esse dedão do pé direito, ativa bem esse arco do pé, gira o tronco, pernas firmes, e aí eleva o braço. Os ombros se afastam das orelhas. E aí a gente começa, por último, a girar a cabeça e olhar lá no polegar da mão de cima. E voltou. Flexionou o joelho direito, tira os blocos para fora. Adho Mukha Svanasana. Estende bem os braços, estende bem as pernas. Nós vamos trazer o pé esquerdo à frente. Pegou os seus blocos. Usa, já comentei na outra aula, usa os seus olhos como seu professor, né? Então, às vezes a gente acha que está numa certa posição, mas quando a gente vê, está acontecendo algo completamente diferente. Então, a capinha do joelho, as patelas, elas estão sempre em linha com o peito do pé. Então, se o seu joelho está girando para um lado e o pé para o outro, busca esse alinhamento, olha a perna de trás, tá bom? Aqui, ó, abre o peito, tenta não deixar o quadril da perna que está para trás se elevar, é uma coisa que acontece bastante. Então, abre o peito. Abre o peito, isso ajuda a ativar as dorsais, isso ajuda a trazer um pouco mais também de atenção lá para o seu quadril. Nós vamos trazer a mão direita, a mão esquerda na cintura esquerda, e começar a gentilmente convidar esse quadril para trás, e aí a gente começa a girar. Então esse umbigo aqui, ó, ele quer olhar agora aqui para a tela. Gira o peito, e aí elevou o braço esquerdo, firmeza nas pernas, o que vier, você mantém. E aí vai girando a cabeça, olha lá no polegar da mão de cima, e voltou. Flexionou o joelho, tirou o bloco, Adho Mukha Svanasana. Estende bem os braços, estende bem as pernas. Pé direito à frente. Mais uma vez, nós vamos continuar fazendo essa variação com a mão no bloco e a mão por dentro aqui da perna. Mão direita na cintura direita, gira esse tronco, estende bem as pernas. E aí observa aqui o posicionamento dos seus pés, lá na perna de trás, você pressiona esse calcanhar esquerdo contra o chão, na perna da frente também esse calcanhar firme no chão, porém você traz um pouco mais de atenção para esse dedão do pé, a base do dedão do pé direito firme. É a partir dessa ação das pernas, o quadril direito vai lá para trás, e aí a gente faz o giro do abdômen, o giro do peito, elevou o braço esquerdo e por último a gente gira a cabeça. E voltou, flexionou o joelho, mãos no chão, Adho Mukha Svanasana. Pé esquerdo à frente, pegou o seu bloco e mão direita no bloco, mão esquerda na cintura esquerda, e aí ajuda com a sua mão, vai guiando o seu corpo. E observa o seu estado de atenção agora, como você se encontra presente na sua prática, observando lá os seus pés, dedos calcanhares, base dos dedos dos pés, até a cabeça, o braço, a ponta dos dedos. Então é um trabalho de mindfulness em ação. Girou o abdômen, gira o peito, elevou o braço esquerdo e aí gira a cabeça. E voltou. Flexionou o joelho, mãos no tapete, Adho Mukha Svanasana. Nós vamos trazer os pés até o meio do tapete.
E inspirou, elevou o tronco, os braços. Desceu com as mãos frente ao peito. E ficou em Tadasana. Respira aqui por alguns instantes. Nós vamos fazer Parivrita Parshvakonasana, uma torçãozinha um pouquinho mais intensa. Nós vamos fazer uma variação, tá bom? Como nós estamos começando juntos essa jornada, o que é mais importante não é a postura em si, mas sim a nossa atitude em relação à postura que nós nos encontramos, né? Então, mais uma vez, nós vamos partir de Adho Mukha Svanasana, então nós vamos elevar os braços em Urdhva Hastasana. Na expiração, flexionou o tronco à frente, Uttanasana. E aí daqui nós podemos caminhar com as mãos à frente e com os pés para trás. Estende bem os braços. Nós vamos trazer o pé esquerdo, o pé direito à frente. Nós vamos manter o calcanhar esquerdo elevado. E aí nós vamos trazer a mão no bloco, ainda por dentro, e que nem em Utthita Trikonasana. Nós já vamos elevar o braço e torcer. E voltou. Tirou o bloco. Adho Mukha Svanasana. Pé esquerdo à frente. Mão direita no bloco. Girou. E observa quando o giro acontece. Se você não quer deixar o quadril ir para fora, o joelho ir para fora, então pressione esse dedão do pé para manter as pernas em linha. E voltou. Adho Mukha Svanasana. Pé direito à frente. Desceu com o joelho esquerdo no chão. Nós vamos trazer a palma da mão direita lá no topo da coxa direita. Elevar o tronco e elevar o braço esquerdo. Nós vamos tentar trazer a axila esquerda lá no joelho externo, né? Então na lateral externa do joelho. Encaixar e, se possível, trazer a mão esquerda no chão, mão direita na cintura direita. Nós vamos estender a perna esquerda e aí gira esse tronco. Se não for possível, você repete o que nós acabamos de fazer. Elevou o braço direito, passou o braço por cima da cabeça. Olha em direção ao teto. E voltou. Desceu com o joelho no chão e inspirou. Subiu desenrolando. Adho Mukha Svanasana. Respira aqui. Pé esquerdo à frente, joelho direito no chão. Então, nas práticas de Iyengar Yoga, nós separamos a prática para todo mês. Então, tem uma semana que ela é específica para as práticas de torções. E essa postura é uma postura que exige também bastante preparo. Então, não precisa se preocupar se você está tendo dificuldade. Você pode ficar com a mão no bloco. Fica aqui. E fica aqui. O que é mais importante, de novo, é a sua atitude em relação à sua postura interna. A postura externa, ela é muito irrelevante, porque cada corpo é um corpo, né? Se a pessoa ela tem uma certa dificuldade, ou se ela não tem alguma parte do corpo, não quer dizer que ela não possa praticar yoga, tá bom? Então fica bem claro que nós estamos fazendo esse trabalho para começar a trabalhar bastante a nossa atenção. E lógico, a gente vai trazendo saúde para o corpo também. Essas posturas de torções ajudam a tonificar os nossos nervos. Mão esquerda na coxa esquerda, elevou o braço direito, tenta encaixar, ó, lá na axila, lá o joelho, mão no chão, e lembra, aquelas ações de Parigrasana não saíram. E aí, estendeu a perna direita, abre o peito, elevou o braço esquerdo, passou por cima da cabeça. Gira o tronco, respira aqui. Voltou, joelho no chão, inspirou, saiu da postura. Adho Mukha Svanasana. Estende bem os braços, estende bem as pernas, abre bem os dedos das mãos, abre bem os dedos dos pés. Se os calcanhares eles ficam lá em cima, direciona os calcanhares para baixo.
Não precisa forçar, mas cuidado para não arredondar as costas. E caminhou com os pés até o meio do tapete. Inspirou, subiu. Urdhva Hastasana. Expirou, desceu. Namaskar. E desceu com os braços. Tadasana. Boa, já deu uma soltada aqui. Nós vamos deixar os bloquinhos de lado. Nós vamos fazer a sequência de Virabhadrasana 1 e 3. Então vocês estão vendo que, né, essa aula de hoje, ela tá um pouquinho mais acrementada. No final nós vamos ter também um pouco de pranayama. Então o Guruji, ele deixou todo o passo a passo, né? E eu lembro que quando eu comecei a praticar yoga, eu já comecei numa turma que já estava praticando, e aí eu entrei e a gente vai aprendendo. E aí, quando eu encontrei essa didática, eu falei, pô, vai ser muito legal compartilhar com vocês, porque é uma forma de você estar na sua prática pessoal e estar realmente tendo a sua base firme, com propósito, com clareza. Nós vamos unir as pontas dos dedos. Inspirou, saltou. Chitta Padasana, observa, né, o alinhamento das suas pernas, dos seus braços em linha com os ombros, paralelos ao chão. Nós vamos girar os ombros, os braços e as palmas das mãos para cima. E inspira, elevou os braços. Nós vamos girar pé e perna esquerda para dentro, mais ou menos 60 graus. Pé e perna direita, 90 graus para a direita. E vai se acomodando na postura, né? Vai entrando, vai encaixando, pressionando bem o pé esquerdo contra o chão. Flexionou o joelho direito. E voltou. Girou para o outro lado. Pressiona o pé direito contra o chão. Flexiona o joelho esquerdo. Virabhadrasana 1. E voltou. Girou os pés para frente. Tadasana. Eu vou só vir um pouquinho mais para trás, porque senão a minha plantinha vai me atrapalhar ali. Então, daqui. Inspirou, saltou. Gira os ombros, gira os braços, palma das mãos para cima, elevou. Girou pé e perna esquerda, pé e perna direita. Nós vamos entrar em Virabhadrasana 1. Na expiração, nós vamos apoiar o abdômen lá no topo da coxa direita, elevar o calcanhar do pé esquerdo e dar um passo com o pé esquerdo à frente. Nós vamos estender a perna direita e elevar a perna esquerda. Qualquer dificuldade, você pode pôr a mão no chão ou usar os blocos. Estende bem os braços, flexionou o joelho esquerdo, voltou para virar 1 e subiu. Girou os pés e foi para o outro lado. Deixou um pouquinho mais para cá. Flexionou o joelho esquerdo, apoiou o abdômen lá na coxa, levou o calcanhar direito, deu um passo à frente, subiu, Virabhadrasana 3 e voltou e saltou. Tadasana. Relaxa aqui um pouco os braços, acomoda bem a sua respiração. Nós vamos pegar essa linha do tapetinho, tá bom? Deixar aqui os nossos calcanhares, essas bordas, né? Essas bordas laterais do tapete. Nós vamos deixar os calcanhares bem em linha, afastar os braços, fazer aquela medida, deixando os punhos em linha, né, os tornozelos em linha com os punhos. Nós vamos elevar os braços, passar os braços por trás e unir as palmas das mãos, que nem eu ensinei na última aula. Nós vamos fazer Paschima Namaskar. Se não for possível manter as palmas das mãos unidas, você pode segurar o punho, tá bom? Você também pode segurar os cotovelos. E se tiver ruim, você mantém as mãos na cintura. Então, vamos fazer para Sarita Padottanasana 2. Então, é essa variação
com as palmas das mãos unidas atrás, em Paschimma Namaskar. Inspira, olha numa diagonal acima, e na expiração, flexionou o tronco à frente, e vai descendo o tronco, desce a cabeça, busca não já arredondar a coluna, mantenha o abdômen longo, o abdômen se alonga em direção ao peito, o peito se alonga em direção à cabeça, o topo da cabeça vai em direção ao chão. Vai gentilmente soltando as mãos, não chacoalha. Nós vamos trazer os calcanhares das mãos lá em linha com a borda, né, a lateral do seu tapete. As mãos em linha com os ombros, na distância dos ombros. Topo da cabeça no chão, respira aqui. Inspirou, olhar à frente, caminhou com as mãos à frente. Nós vamos trazer ponta dos dedos dos pés para dentro, calcanhar, ponta dos dedos, calcanhar, mãos na cintura. Inspirou, subiu. Tadasana. Mantenha as pernas unidas, olhar à frente. Vamos entrar nas sequências abdominais. Espero que você esteja praticando e gostando bastante da aula. Então, nós vamos entrar nas sequências abdominais. Nós vamos fazer Urdhva Prasarita Padasana. Então, nós vamos deitar com as costas no chão. Acomoda bem. Nós vamos elevar os braços. Se possível, entrelaça os polegares, tá bom? Se você sente desconforto nos ombros, pode abrir os braços para os lados ou voltar com os braços para baixo. Flexionou os joelhos em direção ao peito. Estendeu as pernas, aponta os calcanhares para cima. Sente as laterais do tronco longa, sente as costas largas no chão. Olha os seus pés, observa se um pé não está mais alto que o outro. E nós vamos descer 60 graus, 45 graus, o umbigo vai nas costas, costas vai no chão, desceu mais ou menos 30 graus, e inspirou 90, muda entrelaçar dos polegares, 60 graus, 45 graus, 30 graus, e inspirou 90. Abraçou os dois joelhos, suaviza as costas aqui. Girou para o seu lado direito, com a ajuda da mão esquerda empurra o chão, senta. Vamos fazer Paripurna-Navasana. Nós já praticamos na outra aula. Nós vamos ajustar os glúteos, ponta dos dedos das mãos no chão, Dandasana, abre o peito. Nós vamos trazer as mãos à frente, inclinar o tronco para trás, elevar as pernas e estender os braços. Abre o peito. Mantém o apoio lá nos isquios. E sentou, elevou os braços. Ardha Navasana, entrelaçou os dedos das mãos atrás da cabeça. Nós vamos arredondar um pouquinho a lombar, apoiar lá no sacro, olha nos seus pés, mas não feche o peito. E inspirou, voltou, elevou os braços, mudou o entrelaçar dos dedos das mãos. Mais uma vez, foi lá para trás, entrou. Ardha Navasana. E inspirou, voltou. Boa. Desceu com as mãos. Olhar à frente.
E vamos para nossas invertidas. Halasana. Hoje nós vamos fazer Ekapada Sarvangasana, então a postura da vela com uma perna, a variação das pernas. Salamba Sarvangasana 1 e Karna Pidasana. Então vamos lá? Se você tem os seus cobertores, você pode pegar também as suas mantas, material que você tiver aí na sua casa. Qualquer dúvida, de novo, sinta-se à vontade, pode me mandar mensagem. Vamos praticar junto, por mais que a gente está aqui no virtual, né, não consiga te ver ainda. Em breve, espero que possamos praticar juntos. Nós vamos deixar um cobertor aberto no chão, deixa um espaço onde vai deslizar a nossa cabeça. Nós vamos dobrar um cobertor no meio, deixando essa borda arredondada, voltada para essa sobra de tapete, de manta. Nós vamos dobrar 2. E aí, se você tiver 3, do mesmo tamanho, bom. Eu tenho esses 2 um pouco menores aqui. É o que eu acabo utilizando para dar uma altura boa. Semana passada eu ensinei a fazer a postura com os pés na cadeira. Hoje nós vamos praticar sem a cadeira. Se você praticou e viu que funcionou para você com a cadeira, continua praticando com a cadeira, tá bom? Então, de novo, é uma prática pessoal sua. E se você busca uma avaliação, um acompanhamento, que é muito importante, né, no método, todos nós temos professores. Eu tenho meus professores têm os professores deles, né? Então tá todo mundo sempre estudando e se aprimorando. Nós vamos deixar um cinto afivelado na distância dos nossos ombros. Uma vez que você entra na postura, não vira a cabeça para o lado. Se você sentiu dor de cabeça durante o dia, ou um pouco durante a sua prática, se você está no período menstrual, aquelas torções, né? Comentei bem no início da aula, a gente não faz torções intensas. Se você está no período, nesse momento, para você já ir se adaptando, monta o set, né? Vai se familiarizando e você pode deitar em um mini setubanda aqui, ó, deixando o quadril e relaxar as costas assim um pouquinho. E aí durante esse tempo em que a gente pratica as invertidas, fica um pouco aqui numa prática simples, porém muito restaurativa nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos vestir, sentar no chão, deixa o seu material, nós vamos vestir nosso cinto, nós vamos deitar com os ombros dentro da manta e a base da cervical dentro da manta, pontinha dos dedos das mãos no chão, elevou o joelho, quadril, traz os pés lá no chão. Mantenha os joelhos flexionados, entrelaça os polegares, inclina o tronco para a esquerda, gira o ombro esquerdo para dentro, inclina para a esquerda, gira o ombro direito. Uma vez que você sente que a sua cervical ela tem essa base, mas ela não está sendo esmagada, você relaxa aqui. Entrelaça os dedos das mãos, estende bem esses braços, e aí nós vamos unir as pernas, estender as pernas. E aí pressiona esses braços para baixo, as costas para dentro do corpo e para cima. Busca ao máximo ter esse tronco perpendicular ao chão. Halasa. Respira aqui. Nós vamos mudar o entrelaçar dos dedos das mãos. Flexionou os cotovelos. Traz as mãos nas costas. E nós vamos manter o pé direito no chão. E nós vamos elevar a perna esquerda. O que vier. O que vier. Leva. Voltou com a perna esquerda. E elevou a perna direita. Eleva, estende essas pernas. E voltou. Flexiona um pouquinho os joelhos, traz as mãos mais nas costas e subiu.
Salamba Sarvangasana. 1. Gira os ombros para trás. Busca ter o tronco e as pernas perpendiculares ao chão. Nós vamos ficar aqui 5 respirações. Uma vez que você completou as suas 5 respirações, mantenha as pernas bem estendidas, sente a linha interna das pernas longas. Se você tem alguma dúvida em relação a essa postura, eu gravei um tutorial ensinando os princípios básicos. Isso já vai ajudar bastante você na sua prática pessoal. Nós vamos manter a perna esquerda lá no alto e começar a descer a perna direita, Ekapada Salamba Sarvangasana. Resiste com a perna de cima, topo da coxa se afasta do rosto, estende e voltou, elevou a perna direita, estende bem a perna direita, vai descendo a perna esquerda. Busca manter a perna direita resistindo lá no alto. Se for possível, toca o chão e subiu e desceu. Os pés contra o chão, estende os braços. Nós vamos tirar o cinto, nós vamos fazer Karnapidasana, nós vamos flexionar os joelhos, unir as pontas dos pés. Nós vamos primeiro trazer as mãos atrás dos joelhos e trazer esses joelhos próximo às orelhas. Peito do pé no chão. E aí, se for possível, faça as pernas ou mantenha as mãos nas costas. Voltou, estendeu as pernas, flexionou os joelhos, voltou desenrolando. Cabeça fica, o corpo desce. Vai deslizando para trás até o quadril tocar a manta. Relaxa aqui, Setubandha. Então observa que conforme a gente vai avançando, o tempo da nossa prática vai aumentando. Você não precisa, já nesse início, praticar. Observa que conforme nós vamos avançando na nossa prática, o tempo da prática também vai avançando, porque a gente começa a ir investigando um pouco mais a fundo. Observe esse efeito que a sua prática tem no seu estado agora, físico, mental, emocional. Vai flexionando os joelhos, vai mais para trás. Uma vez que o quadril tocou o chão, cruza as pernas sobre os cobertores. Mudou o cruzar das pernas. Girou para o seu lado direito. Com a mão esquerda empurra o chão, senta. Nós vamos sentar em Yoga Mudrasana, então pernas cruzadas. Flexionou o tronco à frente, apoia a testa sobre as mãos, sobre os antebraços. E voltou. Mudou o cruzar das pernas. Mudou o cruzar dos antebraços. E voltou. Bom, nós vamos tirar as nossas mantas, nossos cobertores. Porém, nós vamos pegar um cobertor fino e dobrar ele no meio de comprido assim, como se fosse o formato daquele almofadão, tá bom? E aí você pode tirar seus outros cobertores. Nós vamos pegar um segundo cobertor e deixar ele como travesseiro. Deixa eu só dobrar
direitinho aqui, pra gente ter nosso set. Então, a borda arredondada, voltada para você, nós vamos fazer esse set aqui para o nosso primeira introdução, né? Já introduzi um pouquinho nas outras aulas o Ujjayi Pranayama, onde nós observamos apenas a nossa respiração. Nós vamos sentar com o quadril no chão, a quina dos cobertores vão ficar no quadril, nós vamos deitar desenrolando vértebra por vértebra. O cobertor da cabeça vai dar suporte para a cervical e para a cabeça. Com as mãos, ajusta os glúteos, direcionando os glúteos lá para os seus pés. E aí, deitou as pernas, relaxa as pernas para os lados, gira os ombros. Se acomoda na postura, fecha os olhos, palma das mãos para cima. Shavasana. Vai gentilmente inspirando fundo. Ao expirar, relaxa completamente todo o corpo. Observa o efeito que as posturas trouxe para o seu corpo, para a sua mente. E a partir da prática, nós começamos a descobrir que é possível acalmar as flutuações mentais. No yoga, nós não trabalhamos a mente com a mente. Nós trabalhamos a mente com o corpo, com a mente, com a nossa respiração. Então o exercício agora é você manter todo o corpo relaxado, inibir qualquer movimento externo do corpo e fluir com os movimentos internos. Direciona a sua atenção para a sua caixa torácica e deixa o seu abdômen passivo. Busca não respirar apenas no seu abdômen. Nós vamos fazer respirações torácicas com uma pequena retenção na inspiração. Então, no seu tempo, vai inspirando gentilmente fundo, preenchendo toda a caixa torácica na parte posterior, nas laterais, na parte anterior. E aí, quando completar a inspiração, você segura a respiração por 2 segundos e expira lentamente, soltando todo o ar. Vai inspirando lentamente. Ao completar, segura a respiração por 2 segundos. Exala, relaxando completamente todo o corpo, toda a mente. Então, essa é uma prática conhecida como Ujjayi Pranayama, com as retenções na inspiração. Antarakumbhaka. Busca manter o mesmo tempo da inspiração com o da expiração e apenas 2 segundos de retenção.
Faça mais 2 ciclos. Inspira. Segura a inspiração até 2. Expira, soltando todo o corpo. Inspira. Conta até 2 na retenção. Expira, soltando todo o corpo. Ao completar, relaxa por alguns instantes em Shavasana. Vai flexionando os cotovelos, traz as mãos no peito. Flexiona os joelhos, pés no chão. Gira todo o corpo para a sua direita. Abre um pouco os olhos, abre, fecha, abre. Com a mão esquerda empurra o chão, vai se sentando. Pernas cruzadas. Olhos fechados, mãos unidas frente ao peito. Juntos vamos fechar nossa prática, entoando uma vez o Om. Inspira. Namastê.